Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a essa aula gravada. E você que está assistindo essa aula online aqui comigo, ao vivo comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou estar comentando aí justamente como você, né, pode começar a atuar na área de orçamentos. Eu vou contar para vocês o segredo de você começar a atuar com orçamentos hoje mesmo. Hoje mesmo a gente vai falar aqui de um assunto que provavelmente vocês vão usar aí, certo? Então a gente vai acabar calculando um pequeno projeto juntos, então vai ser uma live aí um pouco diferente, certo? O que acontece, né? Acontece que muitas vezes o pessoal acaba, por exemplo, eu não sei por onde começar, como é que eu vou atuar aí na área de orçamentos, eu não sei nem por onde começar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um início, um ponto de partida para vocês começarem a entender justamente essa questão do orçamento. Então, vocês vão entender como que a gente acaba trabalhando ali já no início. Então, lógico que para a gente fazer um orçamento, o orçamento, na verdade, ele tem vários níveis de detalhamento, né? E a gente vai falar aqui para você fazer isso hoje já, acompanhando aqui comigo, calculando aqui comigo, a gente vai fazer o modelo mais básico, o modelo mais simples. Então, qual que seria o modelo mais simples, né? Será que alguém sabe me responder aí qual que seria o modelo mais simples de orçamento que a gente tem? Será que alguém sabe ou não? E eu vou pedir para vocês compartilharem também essa live com os colegas aí de profissão que talvez acabem se interessando em como iniciar nessa área, certo? Ó, responderam aqui no Instagram, estimativa. Então, a gente tem vários níveis de detalhamento no orçamento e os das extremidades, né? Vamos dizer assim, que a gente tem o orçamento executivo, que é o mais completo de todos, que é tipo a Bíblia da obra mesmo ali, que tem todos os insumos, com todas as quantidades, todas as cotações exatas. Então, esse é o mais completo que a gente tem. E hoje a gente vai estar falando aqui, fazendo junto, né? Justamente a questão da viabilidade. Então, como que eu faço a viabilidade de uma obra? Certo? Então a gente vai acabar fazendo junto aqui. Eu vou pedir para vocês também, se vocês quiserem ir para o YouTube, a gente também está transmitindo no YouTube, e já logo mais eu vou acabar compartilhando a tela. Então, se vocês quiserem ir para o YouTube, o link está na minha bio, é só clicar lá que vocês já vão diretamente para a live que está sendo transmitida no YouTube. Então, como eu vou compartilhar a tela, por lá fica mais fácil vocês acompanharem, certo? Então, assim, o que acontece? Muita gente, né, acaba falando, eu tenho medo, né, eu não sei por onde começar, então vou mostrar para vocês aqui um ponto de partida, certo? Alguns podem falar, Marielle, mas, no caso, por exemplo, eu não sei se isso é para mim, eu não sei como fazer, aonde pesquisar, então eu vou mostrar justamente o passo a passo para vocês aqui. Vai ser bem legal para a gente discutir. Então, vai ser aí, no caso, um estudo de viabilidade de um pequeno projeto, de um pequeno esboço. Então, a gente vai estar fazendo isso daqui juntos, certo, pessoal? Então, assim, antes da gente iniciar nessa parte, né, que o orçamento que a gente vai acabar trabalhando aqui é justamente o orçamento por estimativa, né? Então, a gente tem algumas maneiras de fazer um orçamento por estimativa. E como eu falei para vocês, na verdade, esse é o mais básico de todos. Então, para vocês que querem começar justamente com orçamentos, a gente vai começar com o mais básico, tá? Então, a gente vai começar pelo mais básico, porque não tem como eu passar um negócio aqui para você começar hoje, sendo que é muito complexo para você que é iniciante. Então, a gente vai passar justamente pelo mais básico, certo? Então, vou pedir para vocês irem para o YouTube e eu vou fixar aqui no Instagram, então, que a gente está compartilhando a tela no YouTube, certo, pessoal? Então, corre lá que eu vou compartilhar a minha tela. Vou mandar o um recadinho aqui para o povo. Instagram. Compartilhamento de tela.
pelo YouTube. Enquanto isso, vamos compartilhando a live aí, que vai ser muito legal. Colocar link na bio. Tá, coloquei aqui, ó. Compartilhamento de tela pelo YouTube, link na bio. Deixa eu fixar esse comentário aqui também. Então, vamos lá, pessoal. O link está na bio e eu vou compartilhar justamente a tela aqui, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui no YouTube. Então, quem está no Instagram vai para o YouTube, o link está na bio, pessoal, que eu vou compartilhar a tela. A gente vai fazer um exemplo muito legal. Então, eu vou mostrar para vocês justamente como vocês podem começar nessa área aí de orçamentos, certo? Então, o que acontece? Só para vocês entenderem um pouquinho aqui da onde que já vem essa minha história, conhecer um pouco mais a fundo. Então, eu já acabei fazendo estudo de viabilidade justamente lá no meu TCC. Então, lá no meu TCC da faculdade, eu já tinha começado a estudar essa questão de estudo de viabilidade e eu comecei já naquela época, que já faz alguns anos, 4 anos ou mais já, e o meu TCC foi justamente o estudo de viabilidade de um prédio. Então, no estudo de viabilidade de um prédio, a gente acaba contabilizando aí, no caso, projetos, a gente acaba contabilizando o marketing, corretagem, o terreno. Então, todos os custos aí envolventes de um projeto, né? Então, não é somente o custo de construção. Mas o que a gente vai estar abordando aqui hoje é justamente o custo de construção que a gente acaba tendo aí nessa viabilidade, certo? Então, como que a gente acaba estimando aí o custo de construção, por exemplo, de empreendimentos que a gente não tem em todos os projetos. Então, vou mostrar para vocês aqui justamente um caminho para vocês seguirem. E eu vou mostrar o que é errado e o caminho certo, tá? Então, pode ser que talvez vocês conheçam o caminho errado. Então, se atentem aí nesse detalhe, certo? Comentário aqui no YouTube. Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Bacana, pessoal. Então, eu vou compartilhar com vocês justamente o documento que eu estudei muito no meu TCC, que eu fiz lá atrás, que é onde que eu comecei a ter contato, e a norma ainda não mudou. Então, a norma ainda não mudou. Vocês sabem qual norma é essa que eu vou mostrar para vocês ou não? Vou compartilhar a tela aqui. Só um instante. Então, é essa norma, gente. É essa norma que a gente tem. Então, olha só. Essa norma, ela é a 12721, certo? Então, essa norma que a gente tem. E ela é a do ano de 2006. Então, a gente tem a norma aí que tá um pouco assim, né? Já passou alguns anos. Já passou alguns anos da norma, mas é a norma que a gente tem e vocês vão ver que essa norma aqui é o que acaba explicando exatamente tudo sobre o estudo de viabilidade que a gente tem. Então, olha só, então a norma é justamente avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliárias e outras disposições para condomínios. Então, essa norma aqui, ela tem muito conteúdo bacana, ela tem muito conteúdo bacana mesmo. Então, quando eu fiz meu TCC, quando eu fiz lá o estudo de viabilidade, eu acabei praticamente, né, estudando essa norma inteira, e é uma coisa que eu acabo utilizando hoje de vez em quando, que é justamente para fazer o estudo de viabilidade. Então, é isso daqui que eu vou mostrar para vocês entenderem bem certinho, tá? Então, o que acontece? Só para vocês entenderem. Eu vou pesquisar aqui, que eu acho que fica mais fácil. Então, assim, vê se esse documento lembra alguma coisa a vocês. Projetos padrão, lembra alguma coisa aí, vocês? Pessoal do Instagram, a live está rolando no YouTube, certo? Que a gente está compartilhando a tela, o link está na bio. Tô vendo a galera aqui no Insta, vai pro YouTube. Então, a gente tem essa norma, que é justamente a 12721, e a gente tem aqui os projetos padrão. Então, olha só, a gente já tem algumas características. Então, por exemplo, o que é residencial padrão baixo? O que lembra isso daqui, vocês? Lembra alguma coisa ou não? Pessoal aí de orçamentos, lembra alguma coisa ou não? Então, assim, isso daqui, gente, essa norma aqui, ela é, na verdade,
no caso, como se fosse aqui onde está explicado tudo como o CUB funciona. E eu vou mostrar para vocês que talvez vocês estejam calculando aí, fazendo estimativa de custos pelo CUB de uma forma errada. Então, eu vou mostrar para vocês item a item na norma, vou passar aqui justamente para vocês. E a gente vai fazer um exemplo junto, certo? Então, o que acontece? Esse estudo de viabilidade que eu vou passar aqui para vocês, então eu já vou pedir para vocês pegarem um caderninho, vocês pegarem uma canetinha, que a gente vai fazer aqui um projetinho junto e vai calcular o custo dessa obra junto, certo? A gente vai fazer uma estimativa de custo dessa obra, tá? Então, o que acontece? Os arquitetos, eles precisam desse tipo de orçamento. Então, os arquitetos, às vezes, precisam de um norte, até mesmo os clientes, né? Ah, eu quero fazer um projeto, quanto que vai acabar custando aí a minha construção e tudo mais. E assim, pessoal, na verdade, quando a gente tem acesso a essas informações aqui, as pessoas leigas não têm, né, acesso a essas informações. Então, são coisas que a gente tem conhecimento e que é da nossa área técnica, vocês concordam? Então, muitos não sabem como utilizar ou utilizam da forma errada. E isso daqui, gente, é muito bacana já para vocês começarem a aprender sobre orçamentos, que é uma coisa que a gente precisa aí fazer uma viabilidade. Então, hoje vocês vão aprender da maneira certa. Fechou? Então, assim, da onde que vem isso daqui, né? Eu vou entrar aqui e eu vou pedir para vocês também, se quiserem entrar, aí vocês podem entrar. O que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar o Sinduscom, certo? Então, vou pesquisar aí o Sinduscom. Então, vai aparecer aqui para mim já o do Paraná, que é o que eu mais entro. Então, vai entrar aqui do Paraná, mas vocês têm que acabar entrando aí da região de vocês, certo? Do estado de vocês. Então, a Sinduscom tem em cada estado e tem lá todas as informações do estado de vocês, certo? Então, eu vou entrar aqui no site. Vamos ver, a Liz mandou boa noite, Júlia. Oi, Júlia, tudo bem? Nosso filhote aqui, estamos falando do nosso filhote. A Ana, boa noite, Ana. A live ficará salva? Não vou conseguir fazer essas anotações agora. Ai, Ana, não te garanto se a live vai ficar salva. Se eu não disponibilizar ela essa semana, eu vou disponibilizar mais para frente. Então era bom que tu já anotasse, na verdade. Então, gente, vamos ver, Ana, vamos ver. Então é o seguinte, eu entrei aqui no Sinduscom e olha só, a gente já tem algumas informações bacanas aqui que a gente, como engenheiro, tem que ter acesso. Então, olha só, então, por exemplo, a gente tem 2,06% de variação mensal que a gente está tendo, certo? E a gente também tem um valorzinho aqui por metro quadrado. E eu vou clicar aqui em tabelas CUB do Paraná, mas aí, dependendo de como for o teu Sinduscom, você também vai ter esses acessos aqui, tá? E eu vou clicar aqui em tabela completa. Vocês estão acompanhando? Tabela completa. Então, eu vim aqui em tabela completa e eu vou ter acesso justamente a esses projetos. Então, aqui, ó, eu tenho padrão baixo, R1, padrão normal, padrão alto, eu tenho várias tipologias, né? Então, isso daqui, gente, é o custo unitário básico. Só que eu vou mostrar para vocês como que calcula isso daqui, tá? Então, não é simplesmente pegar esse valorzinho e multiplicar pela área. Já vou mostrar para vocês como que vocês fazem esse cálculo para vocês começarem a atuar com orçamentos desde hoje. Então, mesmo você não tendo experiência, vocês vão sacar a ideia aqui, certo? Então, quando vocês entram no Sinduscom, vocês têm justamente esses projetos padrão. E nesses projetos padrão, se vocês forem ver, é o mesmo que eu tenho aqui, ó. Então, eu entrei na NBR aqui conforme a gente tinha entrado, certo? Então, na NBR aqui tá, por exemplo, ó, R1B, que seria o residência padrão baixo. Então, lá no CUB, vou voltar aqui, ó. Então, aqui no CUB eu tenho o padrão baixo R1. Então, é justamente sobre essas tipologias de padrão que a gente tem lá na norma, e a gente tem tudo muito bem especificado lá. Então, aqui, na verdade, a gente não tem muitas informações, a gente tem mais informações aqui para baixo, mas é na norma que me discrimina tudo. Então, por exemplo, o que seria aí um padrão baixo, né? Quais são os cômodos? Como que eu sei se a minha edificação, a minha construção é padrão baixo, padrão normal, padrão alto? Então, a gente tem que acabar avaliando isso daqui.
Ó, o Leonardo comentou, em Minas Gerais está mais barato um pouco. Ah, legal, já está visualizando aí, bacana, isso mesmo. É, bacana. Então, assim, esses são os valores que a gente tem. Eu não sei se vocês já utilizam, se vocês têm dificuldade em alguma coisa, vocês podem mandar aí também para a gente ir respondendo, para a gente conseguir ajudar vocês, tá? Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, eu não tenho como que é essa tipologia de edificação, mas lá na norma, vamos entrar na norma aqui novamente, só para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho, ó, é residência composta com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque. Então, na verdade, a gente tem essa especificação aqui e a gente tem mais ou menos quanto que é a área real, né, desse padrão que o Sinduscom está, no caso, considerando. Então, a gente tem aqui. Então, o padrão normal já é diferente, ó. Então, é 3 dormitórios com um sendo suíte, né? Com banheiro, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda, né? O abrigo para o automóvel. Então, na verdade, esse daqui já é bem mais grande a casa, né? Então, aqui a área real é 106 e ela 106 metros quadrados e ela tem aí uma metragem maior, tem mais cômodos, né? Então, se vocês forem ver lá no caso, quando a gente tem acesso ao Sinduscom aqui, ó, não tem especificado. Então, na norma, gente, tudo que no caso do PUB, está especificado nessa norma. Então, a gente tem lá justamente o que é cada um. Então, eu vou até pegar um outro exemplo aqui só para vocês verem. Então, por exemplo, ó, a gente tem o padrão de residência popular, né? Então, o que tem na residência popular de um quarto? É somente um dormitório, sala, banheiro e cozinha. Então, a área é mais ou menos aí de 39 metros quadrados. Então, a gente tem aqui todas as tipologias. Então, é na norma que a gente acaba encontrando todas as informações, certo? Então, a gente tem esse acesso a essa norma. Então, ali é onde que tem todas essas informações. E essa norma aqui, na verdade, ela tem muito mais informação, tá? Ela tem muito, muito mais informação. Vê se vocês conseguem ter acesso a essa norma. Por exemplo, ó, rodei aqui para baixo e já tem os acabamentos. O que seria padrão alto, padrão normal, padrão baixo? Então, por exemplo, aqui já vai me dando o padrão, né, de acabamento para cada atividade. Então, olha quanta coisa a gente tem nessa norma. Então, tem muita informação nessa norma. Então, quando você acaba avaliando, você pode ver aqui mais ou menos como que está a especificação que está chegando naquele valor que está sendo apresentado lá no Sinduscom, lá no site do Sinduscom. Então, aqui, vocês conseguem ter acesso justamente a essas especificações. O que é padrão alto, padrão normal, padrão baixo. Então, aqui, ó, tem janelas, tem portas, impermeabilização, os banheiros. Então, tem várias atividades que a gente consegue fazer essa análise, certo? Então, tem muita coisa legal aqui nessa norma. E o que eu vou mostrar aqui para vocês? Então, a gente vai calcular justamente fazer um estudo de viabilidade de um projeto, certo? Então, eu vou compartilhar um documento aqui com vocês. Só vou avisar, pessoal do Instagram, vai para o YouTube, link na bio. Estou compartilhando a tela por lá. Então, o que acaba acontecendo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, eu queria que vocês justamente pegassem para fazer junto. Pegue um papel, uma caneta aí para fazer junto, para vocês ficarem fera nisso daqui, que vocês já vão acabar agregando muito, porque muita gente não tem o conhecimento de fazer da maneira certa, certo? Então, como que a gente acaba orçando pelo arquitetônico? O mais comum que o pessoal acaba utilizando é pegando a área e aplicando aquele valorzinho do CUB que a gente viu aqui no Sinduscom. Mas será que seria isso daí mesmo? Será que seria isso daí? Então, pessoal, eu tenho aqui, vamos supor que um esboço de uma casa, certo? Então, a gente tem um terreno aí, ó, 14 por 20. Então, a gente tem um terreno 14 por 20. E a gente tem uma garagem aqui, ó, mais ou menos de uns 15 metros quadrados. A gente tem uma casa mais ou menos de 89 metros quadrados. A gente tem uma varanda gourmet aí, ó, também de 12 metros quadrados. E a gente também tem uma piscina. Então, mais ou menos aí como que seria a nossa casa. Então, como que seria
a nossa construção aí, que a gente vai fazer um estudo de viabilidade, certo? Então, as pessoas acabam justamente pegando, somando as áreas aqui. Então, se vocês forem somar as áreas, área construída, né, que no caso acaba não somando a piscina, mas se vocês somarem, por exemplo, a varanda, a garagem e mais a casa, vai dar aí 116 metros quadrados. Então, o que a galera faz? O pessoal acaba pegando essa área e multiplicando lá pelo cube. Então, só para mostrar para vocês aqui, eu vou considerar como se fosse o padrão alto, tá? Então, a gente vai supor que essa casa aqui vai ter um padrão de acabamento alto. Então, a gente vai fazer aí, utilizar o valor que a gente tem lá no Sinduscom, certo? Então, se eu pegar aqui o valor do Sinduscom do padrão alto, só para a gente visualizar aqui, ó. Vocês estão acompanhando? No padrão alto, como é residência de um pavimento, a gente tem aqui o residencial 1 e a gente está aí mais ou menos no valor de R$ 2.622 por metro quadrado. A Ana falou aqui no YouTube, a imagem está embaçada. Ai, 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 Ana. Mas para alguém está aparecendo a imagem embaçada aí ou não? Tenta aumentar a visualização, Ana, da tela, deixar em tela cheia, que talvez possa ajudar. Qualquer coisa vai mandando aí. Ou aumentar a qualidade aqui. Exatamente, que mandaram aqui. Isso aí, pessoal. Só aumentar a qualidade ali na engrenagem. Certo? Então, a gente tem esse padrãozinho aqui, que é justamente, no caso de 2.622, né? O valor por metro quadrado do padrão alto. A Júlia comentou aqui no YouTube, se fosse uma residência de 3 pavimentos, multiplica esse valor por 3. Então, Júlia, na verdade é assim, a gente está fazendo uma estimativa utilizando o cube. O ideal é que você acabe fazendo a estimativa dessa forma mesmo, multiplicando por 3. Mas, no final aqui dessa live, eu vou mostrar para vocês uma outra maneira que você chega num valor mais assertivo, só que é uma coisa que a gente não conseguiria fazer isso daqui numa aula, certo? Mas eu vou mostrar para vocês. Então, no final da live, eu vou mostrar para vocês como que você chega num valor mais assertivo. Mas, neste caso aqui, por exemplo, se fosse uma casa, uma residência de 3 pavimentos, né? No caso, acabaria multiplicando por 3. Mas se já fosse um prédio, a gente já tem aqui padrões de prédios de 4 pavimentos. Então, tem que acabar avaliando também essa questão, né? Se é mais residencial mesmo, ou se, por exemplo, é um prédio, porque um prédio, quando a gente tem, por exemplo, de 4 pavimentos, a gente tem uma divisão, né, de cômodos, né, justamente nessa planta. Agora, se for uma residência, já é uma divisão totalmente diferente, às vezes tem muito menos paredes. Então, eu aconselho, se for residência, multiplicar por 3. Não pega ali o de prédio de 4 pavimentos, certo? Mas eu vou mostrar para vocês uma forma ainda mais assertiva, tá? Então, aqui no padrão alto que a gente está considerando, a gente pegou aqui 2.622, então esse seria o nosso padrão alto aí, né, dessa casa que a gente está fazendo um estudo. E o que acontece? Então, vou voltar aqui. A maioria das pessoas acabam fazendo isso daqui, ó, 116, né, que seria a área construída, vezes 2.622, que seria o valor por metro quadrado que tem lá no cube, e que vai dar 304.187. Pessoal, será que isso daqui tá certo? Isso é o que o pessoal mais faz? Sim ou sempre? É o que o pessoal mais faz. Mas eu vou falar para vocês que isso daqui tá errado. Isso daqui está errado. Isso daqui tá errado e eu vou mostrar para vocês, tá? Então, assim, o que acaba acontecendo? A gente tem que saber também como utilizar essas informações. E muitas pessoas, às vezes por falta de informação, e pelo nome, né, mesmo, né, custo unitário básico, acaba pegando esse valor por metro quadrado e justamente multiplicando aí pela área construída. E não é assim, não é assim.
Vamos ver quem está falando aqui. Marília! Oi, Marília! Olha o que a Marília falou. Hoje mesmo vi uma live que estava calculando assim, chega a doer o coração. Meu Deus, chega a doer mesmo, né? Chega a doer, porque as pessoas às vezes não têm conhecimento, mas vamos mostrar aqui a maneira certa. Ótimo comentário, Marília. Vai mostrar realmente que as pessoas não sabem disso, certo? Então, o que acontece? Gente, a gente tem que prestar atenção já de cara nesses itens aqui, ó. Na verdade, a gente tem alguns itens que não está incluso ainda no Cube. Então, a gente tem alguns itens que não está incluso. Eu vou até mostrar para vocês isso no site da Sinduscom, tá? Então, vou voltar aqui, vou mostrar tudo mesmo para vocês. Então, vão anotando passo a passo aí. Então, por exemplo, ó, se vocês vierem aqui mais para baixo, vamos ver aqui. Aonde que está? Ó, aqui para baixo. Nesses custos unitários, não foram considerados os seguintes itens que devem levar em consideração. Aí tem várias coisas aqui, ó. Fundações, paredes de diafragma, tirantes, rebaixamentos do lençol freático, elevadores, equipamentos, instalações, né? Fogão, aquecedor, bomba de recalque, ar-condicionado, ventilação, playground. Então, quando não classificada aí como área construída, obras e serviços complementares, urbanização, recreação, piscinas, jardinagem. Então, olha quanta coisa não tem no Cube. Não tem no Cube isso daqui. Só que isso daqui a galera não lê, né? Então, tipo, simplesmente pula, vê esse númerozinho aqui e deu. Mas, gente, tem muita informação aqui. Então, vocês vão aprender a usar isso daqui hoje, certo? Ó, o Márcio falou aqui. Oi, Márcio, tudo bem? Já vi profissional que é referência nacional fazendo assim. Ai, gente, pois é triste, né? É triste. Mas vocês vão sair daqui muito melhores, com certeza, com esse conhecimento. Vamos lá, então. Vocês viram que justamente a gente tem essas informações no Sinduscom, né? Então, assim, não estou inventando nada para vocês aqui. Então, é tudo referenciado. Então, eu vou voltar aqui e eu justamente vou mostrar para vocês alguns itens que eu coloquei aqui. Lógico que tem mais, mas eu mostrei para vocês onde que vocês têm esse acesso. Então, fundação. Por que, gente? Fundação. Porque a fundação, às vezes, na mesma quadra que eu tenho um terreno, às vezes, que eu vou fazer viga baldrame, às vezes, na mesma quadra, na outra extremidade eu posso ter, sei lá, um tipo de solo que eu vou ter fundação profunda. Então, como é que eu vou saber se isso está no valor por metro quadrado ou não? Não tem como eu saber. Contenção. Isso vai depender do terreno. Tem terreno que precisa, tem terreno que não precisa. Então, são coisas que a gente tem que avaliar a parte, certo? Outras coisas que eu coloquei aqui, paisagismos. Então, às vezes, se for uma casa mais alto padrão, às vezes vai ter alguma árvore diferenciada. Tem essa parte de paisagismo também, que não está contemplado. Tem a parte de impostos, porque a gente acaba pagando imposto também sobre a construção. Tem a remuneração do construtor. Então, quando a gente vai construir, a gente vai ter que pagar alguém para fazer, né? Construir. Então, ninguém vai fazer de graça, que eu saiba. Então, assim, a gente tem que considerar uma verba, projetos. Então, assim, a gente está aqui com um esboço, né, de uma casa. Então, projetos também é uma coisa que vai ter que ter ali um custo, né, justamente para fazer os projetos, né, todos os projetos que precisa. Então, todos esses custos ainda não estão contemplados no Cube. Então, não estão, certo? E ainda tem a questão da área equivalente. Então, são esses dois pontos que vocês têm que prestar atenção. Então, são os itens que não estão no Cube e a questão da área equivalente. Então, o que acontece? Na verdade, a gente, por exemplo, tem algumas áreas que a gente não tem o mesmo valor por metro quadrado. Então, por exemplo, um quarto não é o mesmo valor por metro quadrado de um banheiro, porque o banheiro tem muito mais investimento, tem acabamento, tem a parte hidráulica, tem às vezes bancada de granito, enfim, tem várias outras coisas que um quarto, que é a parede e instalação elétrica, por exemplo. Ou se for, por exemplo, uma garagem, nem instalação elétrica tem direito. Então, são custos diferentes, né? Vocês concordam?
Então, são custos diferentes. E ainda, na verdade, esses custos, eles estão especificados lá na norma também, que a gente tem que aplicar um fatorzinho por cada área. Por quê? Porque justamente é um fator que eu acabo aplicando sobre a área real. Então, eu aplico um fator de redução, digamos assim, que eu vou transformar aquela área equivalente ao CUB. Então, eu vou transformar aquela área equivalente ao custo unitário básico. Porque se eu utilizar aquela área multiplicando aí pelo CUB, na verdade, ela não tem todo aquele custo, vocês entendem? Então, a gente tem que acabar justamente pegando essa área, multiplicando aí por um fator para a gente ter essa famosa área equivalente. Então, a gente tem um fator de redução. E eu vou mostrar para vocês isso na norma que eu mostrei aqui para vocês. Então, eu vou procurar aqui. Deixa eu procurar por fator para ver se redução. Deixa eu lembrar como é que está aqui, equivalente. Deixa eu achar aqui para vocês, pessoal. Vou mostrar para vocês onde que tem isso. Acompanhem aí. Ó, é justamente isso daqui, ó, coeficientes médios. Então, são os coeficientes que a gente acaba adotando. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, garagem. Então, garagem, quais os fatores que eu tenho que aplicar? De 0,5 a 0,75. Então, área privativa, né? Na verdade, acaba sendo um aqui, salas com acabamento, unidade autônoma padrão. Mas a gente tem alguns outros índices aqui, ó. Então, tá tudo na norma. Tá tudo na norma, só não tá muito claro, às vezes, para as pessoas que acabam utilizando, assim, já aplicando o CUB, né? Direto. Então, por exemplo, varandas de 0,75 a 1, terraços. Na verdade, justamente esses fatores aqui é o que eu aplico sobre a área para daí multiplicar pelo CUB. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, um estacionamento aí sobre o terreno de 10 metros quadrados, eu não vou considerar 10 metros quadrados. Aqui está me falando para eu considerar um fator de 0,05 a 0,1. Então, por exemplo, se eu aplicar 0,1 ali, que seria 10%, eu não vou considerar 10 metros quadrados, eu vou considerar 1 metro quadrado para ter o custo aí, para eu ter uma área equivalente para daí eu aplicar o CUB. Vocês entenderam o que acontece aqui, que muitas pessoas não sabem? Então, a gente tem justamente todos esses coeficientes na norma. Então, a gente tem na norma justamente item por item aqui que a gente tem que prestar atenção. Então, barrilete, ó, a caixa d'água, que são itens que a gente não tem tanto acabamento, né? Ó, piscinas também, quintais, calçadas, jardins, de 0,10 a 0,30. Então, são coisas que a gente tem que acabar aí multiplicando pelas áreas, certo? E a Liz comentou aqui no YouTube, tem os slides para baixar? Não tem, Liz. Mas se tu quiser, me manda um direct no Instagram depois que eu posso te encaminhar sem problema nenhum. Posso te encaminhar. Mas voltando aqui no nosso exemplo, então, né, que a gente vai calcular, então. Então, assim, gente, eu coloquei uma tabelinha aqui, mas é justamente um resuminho lá que eu mostrei para vocês que tem na norma, tá? Então, tem esse resuminho lá. Então, a gente vai acabar fazendo uma viabilidade aí desse projetinho. Então, seria legal vocês anotarem aí, ó. A garagem, uma casa, uma varanda, é um terreno 20 por 14, e ainda tem uma piscina aí para a gente acabar contabilizando também, certo? Então, o que acaba acontecendo? Quando eu tenho essas áreas aqui, quando a gente acaba conversando com um cliente, por exemplo, a gente já tem mais ou menos a noção do que ele precisa. Então, eu quero mais ou menos a minha casa assim, eu quero uma área gourmet, eu quero uma piscina mais nos fundos e uma garagem também, que, né, dá para colocar aí uns 2 carros, 3. Então, você já tem uma noção, certo? Então, a gente tem esse projeto aqui. E ainda, eu vou aplicar esses coeficientes. Galera do Instagram, só para avisar novamente aqui, a gente está no YouTube, link está na bio, estou compartilhando a tela, então corre lá.
Então, assim, a gente acaba aplicando esses coeficientes. Então, por exemplo, da piscina, se vocês forem ver, ó, da piscina, ó, de 0,5 a 0,75. Então, eu vou aplicar aqui o coeficiente de 0,6, por exemplo, eu adotei, certo? Então, por exemplo, a varanda aqui gourmet, eu apliquei o fator ali também. Então, a gente também tem a varanda, né, ó, de 0,75 a 1. Então, eu apliquei aqui 0,8. E a garagem também, né, de 0,5 a 0,75. Então, eu apliquei 0,5. E a casa eu mantenho o padrão ali de 1, né? Então, aqui acabou aí contabilizando mais outras áreas. Aqui a gente não tem tão específico esses coeficientes, por exemplo, para banheiro, para garagem, para quarto. Mas a gente tem esses outros justamente já dá para ter uma perspectiva legal. E ainda, eu deixei nesse campo aqui em branco, ó, que seria aí, por exemplo, parte de quintal, né? Enfim, eu apliquei o fator aí de 0,1, que é o que eu tinha mostrado para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, quintais, calçadas, jardins, de 0,1 a 0,3. Então, eu acabei aplicando esses coeficientes. E agora a gente vai justamente fazer as continhas. Então, por exemplo, a área do terreno, eu tenho 14 por 20, né? Então, deu 280. Aí eu venho para a garagem, multiplico ali, né, justamente 15 vezes 0,5. Então, eu vou aplicando justamente todas as áreas que a gente tem, multiplicando pelos coeficientes. Então, por exemplo, a garagem deu 7,5. A casa continuou normal, né? Que daí ficou com o fator 1 mesmo. A varanda de 12 metros quadrados, multiplicando aí pelo fator de 0,8, foi para 9,6. A piscina, né, de 18 metros quadrados, aí foi para 10,8, justamente porque eu apliquei esses coeficientes. E os jardins, eu justamente, então, acabo diminuindo, né, a área do terreno dessas outras áreas. Então, eu peguei aqui a área do terreno, 280, e diminui a área da garagem, a área da casa, a área da varanda e a área da piscina. Então, essa diferença, vezes aí 0,1, que é o coeficiente, então acabou ficando aí 14,6 metros quadrados. Ficou claro para vocês? Então, a gente acabou calculando aqui a área equivalente. Então, a área total que a gente tem, aqui está a área total, mas é a área equivalente, tá? A área equivalente que a gente tem é 131,5. Então, se vocês forem somar justamente essas áreas aqui, ó, a gente vai chegar a 131,5. Vocês que estão fazendo junto aí, estou acreditando que vocês estão fazendo junto comigo, tá? Vou até conferir aqui na calculadora, ver se está certinho mesmo. E vai fazendo aí para a região de vocês também, que é um ótimo exercício para vocês colocarem em prática. Deu 131,5 mesmo. E ainda, a gente, então, acabou contemplando, né, todas as áreas aqui. Então, a gente tem a área equivalente e eu vou multiplicar pelo cubo. Então, agora sim, eu vou pegar aquele valorzinho que a gente viu e eu vou pegar e vou multiplicar. Então, eu pego 131,5, certo? E eu acabo multiplicando aí pelo 2.622. E a gente vai chegar aí num valor de 344 mil. E será que acabou por aí? Será que acabou por aí? Na verdade, não, né? Na verdade, não. Por quê? Porque a gente tem que contemplar aqueles custos ainda que não estava, né? Que não está no CUB. Então, a gente ainda tem que somar aqueles valores à parte. Então, por exemplo, estou fazendo uma estimativa aqui, tá? Então, vou supor que eu vou gastar aí 6 mil com projetos. Vou supor que eu vou gastar aí 9 mil, mais ou menos, com a fundação. E vou considerar aí um BDI, eu coloquei aqui BDI, mas seria aí justamente para executar a obra. Então, vamos supor que a gente contratou aqui um empreiteiro para executar essa obra e ele está cobrando 50 mil para executar. Então, coloquei aqui o BDI. Então, eu tenho que acabar vendo, mas a minha casa tem contenção. Então, se coloca o valor da contenção. Mas minha casa tem alguma outra coisa que tem que considerar a parte. Então, a gente vai somando justamente esses valorzinhos, certo? E aqui a gente vai chegar num total, então, de 409.833. Então, somando esses custos que não estão no CUB, a gente chegou nesse valor, né? 409.833.
E se você pegar esse valor agora e dividir pela área que seria aí construída, né? Que seria justamente a garagem, a casa e a varanda, a gente vai chegar num valor por metro quadrado de 3.533. Então, olha só o valor que a gente chegou por metro quadrado. A gente chegou num valor de 3.533. E não é 2.622, né? Que a gente tinha visto aí que o pessoal acaba utilizando. Então, não é 2.622, é 3.533. Então, olha só que diferença que a gente tem, né? Antes de eu finalizar essa ideia aqui, eu só vou fazer umas continhas básicas aqui para a gente ver a divergência, né? Então, se eu pegar, por exemplo, eu peguei minha calculadora aqui, tá? Vou calcular com vocês. Então, por exemplo, se a gente pegar 3.533,05, né? E eu diminuir o valor que realmente está lá no Cube, que o pessoal acaba utilizando equivocadamente, ó, vai dar R$ 910 por metro quadrado de diferença. Então, eu diminuí aqui, ó, 3.000 de 2.000, só para ver qual que tá dando essa diferença, né? Para a gente fazer um comparativo aí. E deu R$ 910 por metro quadrado. E se eu pegar, então, essa diferença, que é o valor por metro quadrado, vezes a área construída, só para a gente ver qual que seria a distorção desses orçamentos, né? Calculando aqui, deu 105.645. Então, olha só que desvio, né? Olha só que desvio que a gente tem de um orçamento para o outro, de 105.645. E é coisa, né, gente? Dá para fazer muita coisa com 105 mil, né? Dá para fazer muita coisa. Então, atenção, gente, atenção nesse ponto aqui de como acabar utilizando o Cube, certo? E então, só para mostrar para vocês, vocês podem perguntar assim: existe outra maneira mais assertiva ainda? Olha, o Leonardo comentou aqui no YouTube, 35%. Ah, tu fez o percentual. Ótima conta também. E 35%, Leonardo, na verdade, é muita coisa, né? 35%, gente, é muita coisa. Pensa só, você falar para o teu cliente que vai custar um valor, depois chega e custa outro. O que acontece? Vou falar para vocês aqui o que acontece. Pessoal do Instagram, vai para o YouTube. Deixa eu avisar aqui, o pessoal do Instagram, estamos compartilhando a tela no YouTube, certo? O link está na bio. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, eu quero que vocês sejam sinceros aqui comigo e que vocês mandem no comentário se vocês já viram isso acontecer, tá? Acontece o seguinte, vamos supor que um fulaninho lá faz essa conta e passa o valor aqui justamente de 2.622 por metro quadrado. E, na verdade, a pessoa, o cliente, ela vai ficar com aquele valor na cabeça, enfim, e vai achar que é aquilo, e às vezes outras pessoas vão falar, não é esse valor, é outro valor, você vai gastar muito mais. Só que o cliente, ele fala assim, não, mas se é possível fazer com isso daqui, ele vai acreditar no que é menos, né? Com certeza. Então, o que acontece é que, às vezes, o cliente fecha, né, achando que vai ser realmente esse valor, mas no final lá da execução, depois que acabou executando, acontece que viu que não era esse valor e teve vários outros custos, né, que enfim, apareceram. Então, assim, gente, sempre é bom deixar claro aqui como que acaba funcionando isso daqui, justamente para vocês utilizarem da maneira certa. Então, não adianta eu passar um valor, às vezes, mais barato para o cliente ficar contente e feliz, sendo que realmente não é o jeito de acabar utilizando essa metodologia que a gente tem. A gente tem uma norma para isso, né? E a gente sabe, é como se fosse qualquer outra norma. A gente não tem a norma do concreto, a gente não tem a norma, por exemplo, aí, enfim, de esquadria, a gente tem norma para tudo. E essa daqui é a norma que a gente tem justamente para fazer uma viabilidade. Então, é uma metodologia que a gente tem que utilizar. Aí vocês podem perguntar, Marielle, beleza, agora aprendi, fiz o desenho aqui, né? Vi como é que faz, eu sei que tem a norma, eu sei que tem o Sinduscom, que tem várias outras coisas para contemplar e tudo mais, mas existe outra maneira mais assertiva ainda?
Então, existe, pessoal, existe. Mas, como eu falei, eu não consigo abordar tudo assim numa aula. Mas isso daqui eu tenho certeza que para quem não tem experiência com orçamento, isso daqui é um ótimo ponto de partida. Pelo menos você já vai começar sabendo fazer o certo, né? Então, isso daqui é o mais simples, básico que você consegue tirar ali um minutinho ali e já faz para você ter uma ideia, certo? E, na verdade, a outra maneira mais assertiva ainda seria o seguinte: então, por exemplo, você já tem um banco de dados, mas aí já são para as pessoas que talvez já tenham acesso a algum tipo de orçamento aqui, né? Não é tanto para os que não têm experiência. Então, se você não tem experiência, não tem banco de dados, a melhor forma para você é fazer isso daqui. Mas se você já tem um banco de dados, o que eu quero dizer com um banco de dados? Você já tem um orçamento, por exemplo, executivo ali, que você já fez de alguma obra, ou se você, por exemplo, no caso, acompanhou o custo real de uma obra e você tem esses valores, como que você pode utilizar esses valores? Então, por exemplo, assim, quantos metros quadrados de alvenaria eu tenho? Eu tenho, sei lá, 300 metros quadrados de alvenaria, né? Que no arquitetônico a gente consegue, né? Acabar levantando a alvenaria, mais ou menos, quanto que vai, né? Quando já tem a distribuição dos cômodos e tudo mais. A gente não tem todos os projetos, mas a gente tem um arquitetônico. Então, a gente consegue ter uma base, quantos metros quadrados de alvenaria que eu tenho. Então, quanto que eu acabo gastando, né, mais ou menos por metro quadrado para executar 1 metro quadrado de execução de alvenaria. Não estou falando aqui valor por metro quadrado de área construída. Eu estou falando aqui valor por metro quadrado ali de execução. Então, quanto que custa 1 metro quadrado de alvenaria? Já contemplando aí material, mão de obra, enfim. Então, quando a gente tem esse banco de dados e a gente faz análise dessa forma, a gente consegue chegar num valor muito mais assertivo do que apenas utilizar ali um valor por metro quadrado. Então, quando a gente faz dessa forma, a gente vai justamente quantificando quanto daquela atividade que eu tenho, né? E quantificando. Então, a Júlia tinha perguntado aqui anteriormente, né, da casa de 3 andares. Então, a maneira mais assertiva, lógico que daquela forma que eu falei, você faria uma estimativa, né? Mas a maneira mais assertiva é você acabar quantificando. Então, como que é a minha distribuição nesses 3 andares, né? Por exemplo, vamos supor que o terceiro andar é um ático, só tem a parede externa. Então, são coisas que vão influenciando, né? Então, são coisas que você consegue ir levantando realmente. Vocês entenderam, pessoal? Então, tem maneira mais assertiva, mas para você que não tem experiência nenhuma, isso daqui é um ótimo passo assim para você iniciar com orçamentos. E muitas pessoas não sabem como fazer isso, não utilizam da maneira certa. Então, vocês podem estar utilizando isso justamente para fechar aí, mostrar, né, uma viabilidade, acabar fazendo um estudo e apresentando aí, certo? Então, eu mostrei para vocês justamente a maneira errada e a maneira certa. Se alguém quiser esse material aqui que eu tenho de slide, me manda um direct lá no Instagram que eu encaminho sem problema nenhum, tá? Então, vocês podem estar me mandando lá que eu encaminho esse documento para vocês. Vou ser boazinha hoje. Pedi para vocês anotarem, mas vou ser boazinha hoje. E me mandem mensagem lá que eu encaminho esse documento. Então, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, como vocês começarem a atuar com orçamentos hoje mesmo. Então, isso daqui vocês já vão sair na frente de muita gente e sem mesmo ter experiência exatamente com um orçamento executivo ali, vocês conseguem, gente, fazer esse estudo de viabilidade, certo? E eu gostaria de falar para vocês também, lembrando aqui, que semana que vem a gente tem aí um evento, a gente tem um evento muito bacana, que o que aconteceu? Na verdade, o que eu percebi que muitos profissionais me questionavam como eu fechava os serviços,
como que eu cobrava, se dá para viver disso, quais que são as oportunidades na área, né? Que a gente tem na área de orçamentos, de controle de custos, na área de engenharia de custos, né? Que a gente acaba falando assim como um todo. Então, se você quer saber um pouquinho mais dessa oportunidade e se você quiser saber como faturar mais com isso, eu vou pedir para vocês se inscreverem na semana Fature Mais na Engenharia, que vai ocorrer já na semana que vem. Então, se você não se inscreveu ainda e se você é interessado nesse assunto que a gente vai abordar, eu vou mostrar todas as oportunidades da área, vou mostrar todas. Eu acho que nem vocês imaginam as oportunidades que tem, porque eu vejo que não é um mercado que a gente, na verdade, tem muito, como é que eu posso dizer? Ele não é tão explorado. Então, a gente que vive dessa área, no caso, a gente sabe, né, como ir, conduzir, as oportunidades que tem, enfim. Então, eu vou estar passando, resolvi fazer um evento justamente para passar isso para vocês, certo? Então, eu vou colocar o link de novo lá na minha bio da Semana Fature Mais na Engenharia. E se vocês não se inscreveram, vocês se inscrevam lá, que é gratuito. Então, se só tem que investir o tempo de vocês e também, no caso, online, né? Então, vocês podem ver da casa de vocês tranquilamente. Certo, pessoal? Vocês gostaram dessa aula de hoje? Quero um feedback aí de vocês. Foi útil? Vocês já sabiam? Não sabiam? Foi legal fazer esse exemplo aqui? Olha, vamos ver o que falaram aqui no YouTube. A Liz falou, anotei e dei print. Ah, que legal, Liz! Bacana, adorei. Falou que amei. Ah, obrigada, obrigada mesmo. Fico muito feliz que ajudou. Comentário aqui, show. Muito legal, a gente espera que realmente tenha contribuído. Eu tenho certeza que vocês, com certeza, assim, vão sair profissionais muito melhores vocês aplicando isso daqui, que é justamente, na verdade, aplicar o que tem na norma, né? Então, é ter esse conhecimento. Ah, olha só, a Liz comentou aqui, adorei. Você é muito simpática, ótima professora também. Ai, obrigada, Liz. Adorei que mostrou na norma. Legal, as pessoas não têm conhecimento, às vezes, da norma, né? Às vezes só no que tem ali no site, enfim, e acaba não tendo conhecimento da norma. Então, é muito legal ler essa norma também. Ela tem muita coisa bacana mesmo para entender. O único problema da norma é que ela é de 2006, né? Então, o único problema é isso. E, assim, já se passaram 15 anos. 15 anos da norma. Fazer o quê, né? Mas é o que a gente tem no momento. E a Ana comentou aqui, amei, comentário te seguindo no Instagram. Ah, legal, gente. Então é isso aí. E teremos mais lives também essa semana. Eu estarei anunciando certinho para vocês. Não percam que tem muito conteúdo bacana. Certo? Deixa aqui meu muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Foi muito legal passar esse conteúdo aqui para vocês. E seria isso, então. Deixa aqui meu muito obrigada e um abraço. Até a próxima.